Quanto você vai ganhar depois de abrir a sua drogaria? Abrir uma drogaria hoje ainda vale a pena? Tem como aumentar o lucro se eu abrir minha drogaria à noite? Fala galera, vocês não fazem ideia de quantas vezes eu me perguntei qual o lucro de uma farmácia ou de uma drogaria. No início, eu perdi o sono pensando como eu iria encontrar uma solução para aumentar o lucro. Eu tinha muitas dúvidas de como fazer para ganhar mais, para vender produtos mais atraentes, produtos mais rentáveis. Nesse vídeo eu vim apresentar para você a solução definitiva para esse desafio que eu percebo em muitas pessoas que me acompanham hoje e que realmente é uma situação que acontece com frequência na vida da maioria das pessoas que querem abrir a sua drogaria. Agora, você deve estar se perguntando como foi que eu descobri a solução definitiva, né? Para você que ainda não me conhece, eu sou Thiago Piranda, eu sou farmacêutico e proprietário de farmácia há mais de 5 anos e já ajudei centenas de pessoas a aprenderem a montar a sua própria farmácia do zero, de forma simples e prática, através do meu curso Como Montar uma Farmácia.com, que está no primeiro link da descrição. Dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai adorar. Antes de mais nada, não esquece de curtir o vídeo, deixar os comentários, as suas dúvidas nos comentários e se inscrever no meu canal para não perder nenhum conteúdo. E quando se inscrever no canal, toca o sininho, que aí toda vez que chegar vídeos novos, aparece para você, tá bom? Olha só, quando eu era empregado, eu pensava que lucrar com a drogaria fosse algo complicado demais. Eu não sabia o valor exato para lucrar. Na verdade, eu até tentei encontrar em livros, conversei com alguns colegas, mas não consegui saber o lucro ideal. Então, só que após abrir a minha drogaria, eu fiquei um pouco perdido. Eu até contabilizei cada centavo que entrava, cada centavo que saía e fui estabelecendo conexões entre eles. E em seguida, eu fui aprendendo quanto de fato estava lucrando ou perdendo. Olha só, depois de um tempo, eu me dei conta que eu perdi um valor de um carro zero, isso mesmo, o valor de um carro zero, apenas com a energia. A conta estava muito alta e aí eu tive que intervir. Passados esses percalços, eu percebi que tinha conseguido elaborar um passo a passo que pode ser reproduzido por qualquer pessoa. Esses detalhes eu ensino no meu curso, Como Montar uma Farmácia.com. Acesse lá hoje mesmo e verifica como é simples. Mas eu vou te contar agora quanto você vai ganhar depois de abrir a sua farmácia. O cálculo é bem simples. Olha só, nós trabalhamos para ficar em torno de uns 10% do valor das vendas. Isso mesmo, em torno de uns 10% das vendas brutas. Mas tem de tomar cuidado com as variáveis. Olha só, as vendas brutas a gente chama de 100% do vendido, certo? Beleza, só que dessas vendas brutas a gente desconta as vendas líquidas e é basicamente essas vendas líquidas que é o que você vai entrar no seu bolso para que você pague as despesas. Então, desse valor a gente abate os valores das mercadorias e a gente tem o chamado de margem de contribuição. Mas se preocupe não, que eu vou te explicar melhor esses valores. Então, o que é que acontece? Quando a gente vende um total, a gente fala de vendas brutas, a gente dá um desconto para o cliente. Então, sei lá, você não vende o genérico no seu PMC, você dá um desconto no genérico. Então, esses valores de desconto entram também. Aí você me pergunta assim, Thiago, mas qual é o valor ideal? Então, a gente vai entrar aqui com vendas brutas sendo 100%. Aí das vendas brutas a gente já vai abater o desconto, certinho? E desse desconto gira em torno de uns 30%. Se você tiver uma concorrência grande, ou de 20 a 25% se a sua concorrência não for muito boa. Se a sua concorrência for uma concorrência pouca, ou então você estiver num lugar que não tem concorrência, o seu desconto é um pouquinho menor, tá bom? Beleza. Aí depois ainda tem o que a gente chama de CMV, que é o custo da mercadoria vendida, gira em torno de uns 30%. As despesas gerais com aluguel, energia, telefone, água, vai girar em torno de uns 15%, certo? A despesa com pessoal vai girar algo em torno de uns 10%, certinho? Beleza? E ainda tem a questão de impostos, que você deve pagar algo em torno de 5%, e aí os 10% restante é seu. Mas lembrando que esses valores, na verdade, não são valores exatos, então, ou seja,
você não deve ficar fixo nessa porcentagem. Você pode aumentar uma, diminuir outra, como fica melhor para você. Por exemplo, Thiago, eu quero aumentar mais um funcionário, então minha despesa com a folha de funcionário vai aumentar, porém eu consegui um valor de aluguel menor, então um vai sempre ajustando com o outro, tá bom? Vai gerando uma espécie de balanço, certinho? Pois é, lembrando que em meu curso Como Montar uma Farmácia.com eu explico esses detalhes de forma bem simples. Além desses detalhes, eu também explico outros que irão fazer uma diferença para você que deseja abrir a sua drogaria, tá bom? E agora eu vou te responder a seguinte pergunta. Thiago, vale a pena montar uma drogaria? Só que essa resposta eu creio que você já tem. Pois é, se você mora numa cidade, uma cidade grande em torno de 100 mil habitantes ou mais, você deve perceber que diariamente, né, você deve se deparar com a abertura de novas farmácias, de novas drogarias. E às vezes até redes grandes chegam na farmácia. Isso é o reflexo do mercado. O mercado que ainda está em expansão. Isso mesmo, o nosso mercado de drogaria no Brasil ainda está em expansão, sendo agora o melhor momento para você montar a sua drogaria. Isso mesmo, agora é o melhor momento. Então, você não deve montar ela de qualquer jeito. Sempre você tem que ter um diferencial e você deve ter conhecimento na área, tá bom? É o melhor momento de montar, mas não de qualquer jeito. E por fim, chega a pergunta: tem como aumentar o lucro de minha drogaria se eu abrir à noite? Pois é, essa dúvida a gente deve ter um pouquinho de cuidado, porque nem sempre quando a gente amplia a abertura da loja, as vendas acompanham, pois o fluxo das pessoas são diferentes a depender do horário. Pois é, e por vezes o comércio também não permite que alguns estabelecimentos fiquem abertos. Por exemplo, nem sempre você consegue abrir 24 horas a sua drogaria. Ou também, às vezes, você consegue abrir, mas nem sempre é rentável, tá bom? Então você precisa colocar esse intervalo aí. Pois é, olha o que aconteceu comigo. Eu tive diversas experiências entre abrir 24 horas, abrir até 2 da manhã, abrir até meia-noite, abrir até 11, iniciar a abertura 5 da manhã, 6, 7, 8, enfim. Eu testei várias coisas lá na minha loja, certinho? E eu pude estabelecer lá como é que ficava melhor. Nem sempre compensava abrir. Então, só resumida, para você ter ideia, no meu caso lá na minha loja, o gasto com iluminação e funcionário ficava superiores às vendas. E aí eu fui avaliando até chegar no melhor horário de abertura e fechamento, certinho? Então, na sua região, você também deve avaliar qual é esse melhor horário. Qual o melhor horário que tem um fluxo maior de pessoas, porque às vezes pode ser que você não precise ter 4 ou 5 funcionários no balcão durante o horário todo, porém você precisa ter entre as 10 e as 4 da tarde, então você contrata mais um funcionário entre as 10 e as 4 da tarde, tá bom? Então, a depender do seu fluxo de pessoas, você também pode contratar um funcionário a mais ou a menos de turno. Por exemplo, eu trabalhava numa loja que éramos 3 funcionários pela manhã e 5 à noite. Isso mesmo. Então, não precisa ser 4 de manhã, 4 de noite. Não. Ele estabelecia esse número de funcionários de acordo com o fluxo. Tá bom? Beleza? Então, se você chegou até aqui, você já deve ter muitas dúvidas respondidas, certinho? Mas você pode acelerar ainda mais o seu processo de abrir a sua drogaria, acessando o meu curso Como Montar uma Farmácia.com. Então, lá eu vou te apresentar a melhor maneira de você montar a sua loja e como você obter o melhor resultado, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe enormemente. Até mais!